Sejam todos bem-vindos ao canal Deus e Ciência. Nós vamos transmitir hoje a quinta aula de Hidrodinâmica Básica 2. Sou o professor Juan Vanderlei, do Departamento de Engenharia Naval e Oceânica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Hoje nós vamos falar do efeito do gradiente de pressão sobre o escoamento dentro da camada limite, né? Então, para isso, precisamos recorrer ao teorema do ponto de inflexão de Rayleigh, 1880, hein? 1880, que diz o teorema do ponto de inflexão de Rayleigh. A condição necessária para a instabilidade de um escoamento é que o perfil de velocidade tenha um ponto de inflexão. O que é um ponto de inflexão? Derivada segunda igual a zero, tá? Então, se você tiver um ponto de inflexão, você vai ter problema. O teu perfil vai ser um perfil instável, tá? E o que significa ser instável? Pode ter descolamento da camada limite, favorece a transição da camada limite de laminar para turbulenta, né? Bom, para fazer essa análise, vamos considerar aqui a equação da quantidade de movimento na direção x, né, da teoria da camada limite. Aqui, ó, a equaçãozinha aqui, ó, todo mundo já sabe de cor, né? Seja U du dx mais V d-ROM U d-ROM Y menos 1 sobre ρ d-ROM P d-ROM X mais ni d-ROM 2U d-ROM Y2, tá? Tá com o quê? E o que isso tem a ver com isso aqui? O que é equação? Zero? Tá bom. Agora entendi. Bom, pegando essa equação, então aqui está a placa aqui, tá vendo a placa? A placa. Aplicando essa equação na superfície, tá? Na superfície, certo? E na superfície, quanto vale a velocidade? Quanto vale a velocidade de escoamento próximo à superfície? Certo. Condição de não escorregamento, tá? Ou seja, o IV igual a zero. Se o IV igual a zero, então isso aqui vai ser igual a zero, isso aqui vai ser igual a zero, só vai sobrar isso aqui, ó. Bem em cima da placa, tá? Então vai sobrar que d-ROM P sobre d-ROM X vai ser igual a mi d-ROM 2U d-ROM Y2 em Y igual a zero, tá? Tá certo? Por quê? Porque isso é um efeito da viscosidade, né? Efeito de aderência, tá? Efeito viscoso. Ou seja, a velocidade da partícula próxima à parede tem a mesma velocidade que a parede, tá certo? Como a parede está parada, a velocidade vai ser igual a zero. Agora, se você tem um gradiente de pressão adverso, tá? Ou seja, o que é um gradiente de pressão adverso? Derromper X maior do que zero. Significa que a pressão cresce no sentido do escoamento, tá? A pressão está crescendo. Então, a pressão está indo contrário, agindo contrário ao movimento do escoamento, tentando realmente frear o escoamento, tá? E aí vamos ver o que acontece. Bom, aqui na parede, por exemplo, aqui na parede, tá vendo aqui, ó, nesse pontinho aqui da parede, é onde vale essa equação aqui, tá certo? Se o gradiente de pressão é adverso, significa que d-ROM X é maior do que zero. Então isso aqui vai ser maior do que zero, tá? Ou seja, a segunda derivada na parede vai ser igual a zero, tá? Ou seja, aqui, ó, vai ser maior do que zero, tipo, d-ROM 2U sobre d-ROM Y2 em Y igual a zero
vai ser maior do que zero. Tá legal? Tá? Agora aqui, ó, em y igual a delta, ou seja, na fronteira da camada limite, quanto vale a segunda derivada? Quanto vale a segunda derivada? Aqui, em delta, y igual a delta, que é a fronteira da camada limite, quanto vale a segunda derivada? Ela é positiva ou negativa? Melhor perguntando. Na verdade, não. Bem na fronteira, lá. Então, por exemplo, veja que a primeira derivada, o que acontece com a primeira derivada? À medida que você vai se aproximando de y igual a delta, o que acontece com a primeira derivada? Ela está, ou seja, o que acontece com a primeira derivada? D-ROM U sobre D-ROM Y. À medida que você vai caminhando aqui ao longo do perfil, até chegar na fronteira. O que está acontecendo com a primeira derivada? Ela está aumentando ou diminuindo? Não. A primeira derivada é a tangente. Hã? Não. Olha só. A velocidade U está para cá, ó, e o Y está para cá. Então, ao contrário. Tá diminuindo. Tá? Ela está diminuindo. Ou seja, a tangente ao perfil de velocidade está diminuindo, né? Ela vai tender a zero, tá? Mas a tendência dela é diminuir. E quando a primeira derivada está diminuindo, o que acontece com a segunda derivada? Negativa, tá? Ou seja, em y igual a delta, a segunda derivada em y igual a delta, ela vai ser negativa, tá? Então, próxima à parede, a segunda derivada é positiva. E na fronteira da camada limite, ela é negativa. Isso significa que, em algum ponto, a segunda derivada passou pelo zero, né? Se ela sai de positiva e vai para negativa, a algum ponto ela passou por zero. Guarda, certo? Né? Ou seja, você tem um ponto de inflexão dentro da camada limite, tá? Ou seja, quando você tem gradiente de pressão adverso, você vai ter ponto de inflexão. E segundo o teorema de Rayleigh, essa é uma condição necessária para que o escoamento seja instável. Tá legal? Perfil de velocidade instável quando você tem um ponto de inflexão, tá? E isso, obviamente, como eu falei para você, vai acontecer descolamento da camada limite, tá? E vai favorecer a transição da camada limite de laminar para turbulento, tá? Porque o perfil de velocidade ele é instável. Agora, se o gradiente de pressão é favorável, isso significa que na parede, ou seja, dp dx é menor do que zero, isso aqui vai ser menor do que zero, significa que na parede, que essa equação aqui só vale na parede, você vai ter que a segunda derivada em y igual a zero vai ser menor do que zero na parede. E aqui na fronteira, onde y igual a delta, a gente sabe que ela é negativa. Ou seja, ela não vai mudar de sinal. Tá? Ela é negativa na parede e continua negativa ao longo do perfil. Ou seja, ela nunca vai ser zero dentro do perfil. Ou seja, você não tem ponto de inflexão. Tá? Você não tem ponto de inflexão. Tá certo? Ou seja, repetindo, gradiente de pressão adverso, você tem ponto de inflexão, você tem um perfil de velocidade instável. Um gradiente de pressão favorável, você não tem ponto de flexão. Tá? Então, e o que vai acontecer? Você não tem descolamento da camada limite. Tá? Você não tem descolamento da camada limite quando o gradiente de pressão é favorável.
Ocorre transição para turbulência? Sim, ocorre, mas com número de reinos maior, tá? Que o gradiente de pressão favorável, ele dificulta a transição da camada limite de laminar para turbulento, tá? E se o gradiente de pressão é igual a zero? Se o gradiente de pressão é igual a zero, aonde está o ponto de inflexão? Hein? Se o gradiente de pressão é igual a zero, aonde está localizado o ponto de inflexão? Está na parede. Tá? Porque essa equação aqui ela só vale na parede. Se o gradiente de pressão é igual a zero, significa que a segunda derivada na parede é igual a zero. Ou seja, você tem um ponto de inflexão aqui na parede. Que é o caso da camada limite na placa plana. Você não tem gradiente. E isso vai causar instabilidade? Não. Tá? Não. Para você ter instabilidade, o ponto de inflexão tem que estar lá no meião da camada limite. Tá? Na parede ela não vai influenciar em nada. Ou seja, é um perfil estável. Você não vai ter descolamento da camada limite. A placa plana não tem. Uma placa plana com ângulo de ataque zero, tá? Ela não te cola de jeito nenhum, tá? Ocorre transição da camada limite? Sim, tá? Ocorre transição da camada limite para número de Reynolds em torno de 3 vezes 10 a 6, tá? Certo? Beleza? Alguma dúvida? Não? Nossa Senhora, você que é professor. Aqui você tem o escoamento ao redor de um cilindro, tá? Então eu vou dividir aqui, ó, chamar isso aqui de primeiro quadrante e aqui o segundo quadrante, tá? Veja que aqui na parte frontal do cilindro, veja que você sai aqui, ó, prolongando aqui. Aqui você tem o ponto de estagnação. Ponto de estagnação, stagnation point, tá? Aqui você tem um ponto de estagnação, onde, obviamente, a pressão é. O que acontece no ponto de estagnação? A pressão é alta, tá? O CP vale quanto no ponto de estagnação? Segundo a teoria potencial. Quanto é que vale o coeficiente de pressão? Vale um, tá? No ponto aqui em cima, bem aqui em cima, tá? É o ponto onde você vai ter a menor pressão, tá? Ali a velocidade é alta, vendo ele, né? Pensando em termos de teoria potencial, você vai ter ali um ponto de baixa pressão. Inclusive o CP é negativo. O CP é negativo, tá? Ou seja, você sai daqui, ó, de um ponto de alta pressão e vem para cá para um ponto de baixa pressão. Então, qual é o gradiente de pressão aqui, ó? Ele é favorável ou ele é adverso? Porque cadê a Maria Clara, hein? Maria Clara saberia responder isso aí. Favorável, pessoal. Veja que você saiu de um ponto de alta pressão. Aqui você tem um ponto de estagnação, pressão é alta. Aqui você tem, nesse ponto aqui, a pressão é mínima ali, tá? Você tem pressão baixa. Portanto, se você saiu de um ponto de pressão alta para um ponto de pressão baixa, o gradiente de pressão é favorável. A pressão está diminuindo na direção do escoamento, tá? Ou seja, você vai ter ponto de inflexão aqui? Não, você não vai ter ponto de inflexão. Ou seja, não tem separação da camada limite do segundo quadrante, tá? Mas, no primeiro quadrante, veja que você sai de uma região de baixa pressão e vai para uma região de alta pressão. Ou seja, o gradiente de pressão aqui ele é adverso. E a pressão aumenta no sentido do escoamento.
você vai ter ponto de inflexão. Gradiente de pressão adverso, você tem ponto de inflexão, tá? Ou seja, é um perfil de velocidade instável. Você vai ter descolamento da camada limite, tá? E também você vai ter a transição da camada limite laminar para turbulenta, né? É favorecida, né? Com ponto de inflexão, tá? Ou seja, quando veja que você tem um gradiente de pressão adverso, portanto, o escoamento está sendo freado. Porque o escoamento está indo do ponto de baixa pressão para o de alta pressão. Tá? Ele está sendo freado. Vai chegar uma hora que a tensão cisalhante na parede vai ser igual a zero. Então, nesse ponto, onde a tensão cisalhante na parede é igual a zero, é onde ocorre o descolamento da camada limite. Tá? Essa figurinha aqui, ó, ilustra melhor. Tá? Aqui você tem gradiente de pressão favorável. Na parte de trás você tem gradiente de pressão adverso, tá? O escoamento vai ser freado. Quando a tensão cisalhante na parede, tal P, for igual a zero, você tem a separação da camada limite, tá? E aí veja que gradiente de pressão adverso, ele faz com que o escoamento seja freado e até mude de direção. Olha aqui, ó, você vai ter um refluxo aqui, ó, tá vendo? Você vai ter um refluxo aqui. Tá vendo aqui, ó? Você vai ter um refluxo aqui, ó. Tá? E aí separou. Ele separa nesse ponto aqui, e daí em diante você tem o aparecimento do refluxo e a camada limite separa. Tá? Depois do ponto onde a tensão cisalhante é igual a zero, você tem a separação da camada limite, com formação de vórtice, tá? Escoamento descolado. Tá? Beleza? Alguma dúvida? Bom, aqui você tem alguns perfis de velocidade para camada limite laminar, tá? E aqui você tem alguns perfis para camada limite turbulenta. Essa aqui é a relação integral de von Karman completa, levando em consideração o gradiente de pressão. Aquela que nós deduzimos anteriormente, era para vaca plana, não tinha gradiente de pressão, tá? Ela não aparece esse termo aqui, ó. Esse termo aqui não aparece, tá? Então, considerando o gradiente de pressão, tendo a camada limite, essa aí seria a relação integral de von Karman da quantidade de movimento para uma camada limite com gradiente de pressão. Tá? Muito bem. Podemos observar aqui, ó, o fator de forma. O fator de forma aparece aqui, ó. Tá vendo? O fator de forma aparece. Essa figurinha aqui, obviamente, ela foi obtida experimentalmente, né? Você tem vários perfis de velocidade, né? O primeiro perfilzinho aqui, você tem um gradiente. Esse aqui, ó, tá vendo? Esse aqui, ó. Esse aqui você tem um gradiente de pressão favorável. Você vê que o perfil é bem redondinho, né? Bem redondinho. Esse aqui também você tem gradiente de pressão favorável, tá? Esse outro perfil aqui é da placa plana, tá? Ou seja, veja que esses dois perfis aqui com gradiente de pressão favorável, você não tem ponto de inflexão, tá? Você não tem ponto de inflexão. No caso da placa plana, o ponto de inflexão vai estar localizado sobre a parede. Nos casos em que você tem gradiente de pressão adverso, o perfil ele vai ficando assim, vai perdendo aquela barriguinha, entendeu? E o ponto de inflexão sai da parede e vai se deslocando para o meio do escoamento à medida que o gradiente de pressão adverso aumenta. Então, quanto maior o gradiente de pressão adverso, mais afastado o ponto de inflexão está da parede. Tá? E, obviamente, tornando o perfil bastante instável. Né? Quanto mais ele tiver no meio do escoamento, mais instável vai ser o escoamento. Até que ocorre a separação da camada limite. Nesse perfil aqui, ó, nesse perfilzinho aqui. Tá? Observe também o fator de forma. Olha só, o fator de forma para gradiente de pressão favorável. Aqui vai ser igual a 2,2. Aqui vai ser 2,4, 2,6.
No caso da placa plana, que você não tem gradiente de pressão, 2,7 gradiente de pressão adverso. Olha, à medida que você vai aumentando o gradiente de pressão adverso, o ponto de inflexão vai se deslocando para o meio do escoamento e o fator de forma vai aumentando. Ou seja, quanto maior o fator de forma, maior o gradiente de pressão adverso. Tá? Então, o fator de forma é um bom indicador do gradiente de pressão. Tá? É um bom indicador do gradiente de pressão. Aqui você tem uma camada limite aqui, ó, com turbulenta, tá? Nesse caso aqui você tem o caso da placa plana, foi o que nós estudamos aqui. O fator de forma vai ser igual a 1,3. À medida que você vai aumentando o gradiente de pressão adverso, né, o perfilzinho ele vai ficando magrinho, tá? O fator de forma vai aumentando, ó, da placa plana 1,3, à medida que você vai aumentando o gradiente de pressão adverso, ele vai aumentando o fator de forma. Olha aqui, ó, 1,4, 1,5, 1,6, até 2,4, onde ocorre a separação da camada limite. Ou seja, quanto maior o gradiente de pressão adverso, maior será o fator de forma, tá? Mais afastado o ponto de inflexão vai estar da parede, tá? Mais instável fica o perfil e, finalmente, ocorre a separação da camada limite. Para a camada limite laminar, a separação ocorre para fator de forma 3,5, né? E para a camada limite turbulenta, a separação ocorre para fator de forma 2,4. Tá? Então, existe uma relação forte entre o gradiente de pressão adverso, tá, e o fator de forma. Quanto maior o gradiente de pressão adverso, maior o fator de forma. Beleza? Beleza. Então, isso aqui eu já falei. Vamos lá. Outro exemplo aqui, ó. Outro exemplo onde você pode ter separação da camada limite. Se você tem um bocal convergente e divergente, tá? Imagina que você tem aqui um reservatório bem grande, com pressão total, P0, temperatura total, massa específica total, tá? E aqui você tem um registro que fecha, tá? Que fecha a passagem do ar. E aí você pressuriza aqui, né? Você tem uma bomba aqui que você pressuriza, né? Essa essa câmera, né? E aí você eleva a pressão, né? Acima da pressão atmosférica, obviamente, tá? Quando você abre o registro, o que que vai acontecer? Você vai ter um escoamento, tá? Você vai ter um escoamento. Então, na região convergente, o que que vai acontecer? A área está diminuindo. Veja que a área na entrada é maior do que a área na garganta. A garganta é onde você tem a menor área. Aqui, ó, garganta. Tá? Então veja que quando você se desloca da seção de entrada até a garganta, a área da seção transversal está diminuindo. O que que vai acontecer com a velocidade? Vai aumentar. Por quê? Hã? Sim, mas tudo bem. O que te leva a você concluir que diminuindo a área, a velocidade vai aumentar? Hã? Não. Conservação de massa. Tá? O fluxo de massa na entrada, você tem uma parede aqui. Então, o fluxo de massa na entrada vai ser igual ao fluxo de massa na saída. Tá? Então, significa que o ρ da entrada vezes a velocidade na entrada vezes a área de entrada vai ser igual ao ρ da entrada, o ρ da garganta, vezes a velocidade na garganta, vezes a área na garganta. Corta o ρ, escoamento incompressível. Se você diminui a área, a velocidade aumenta. Conservação de massa. Tá? Viram isso?
Então, o ρ na entrada, vezes a velocidade de entrada, vezes a área de entrada, conservação de massa, vai ser igual ao ρ na garganta, vezes a velocidade na garganta, vezes a área na garganta. Sumindo o escoamento incompressível, significa que a velocidade na garganta vai ser igual a velocidade na entrada dividido pela velocidade na garganta vezes. Tô falando besteira aqui, peraí. Significa que velocidade na garganta vai ficar a área de entrada dividida pela área da garganta vezes a velocidade na entrada, tá? Entendeu? Como a velocidade na entrada é maior do que a velocidade, como a área na entrada é maior do que a área na garganta, significa que a velocidade na garganta vai ser maior do que a velocidade na entrada, tá? Por conservação de massa. Você tinha que saber isso, tá? Você tinha que saber isso aí, tá? Agora, e a pressão? O que vai acontecer com a pressão? A pressão na garganta vai ser maior ou menor? Oi? É menor? Todos concordam? Nina, as gêmeas aí concordam? Que a pressão na garganta vai ser menor? Vai ser menor, pô, vai ser menor, tá certo? Tá certo. Agora, por quê? Por que que ele chegou a essa conclusão? Hã? Ah, porque a velocidade aumentou, a pressão diminuiu, tá? Por que que a pressão diminuiu? Não. Quem falou? Quem falou? Bernoulli. Bernoulli. Quando fala da vida real. Pois é. Agora era, pô. Agora era. Tá legal? Bernoulli. Pô, ó, a pressão na entrada mais é, meio de ρ, velocidade na entrada ao quadrado, vai ser igual a pressão na garganta mais meio de ρ VG ao quadrado. Ou seja, e isso obviamente igual a constante, né? Igual a constante. Equação de Bernoulli, tá? Ou seja, se a velocidade aumenta, a pressão tem que diminuir, gente, tá? A pressão tem que diminuir, tá? Então aqui a pressão é baixa, ó. A pressão aqui, a pressão na entrada vai ser praticamente o P0, né? Que seria a pressão total, tá? E a velocidade ali é praticamente zero. Aqui na garganta, a pressão na garganta, ela vai ser baixa. Aqui na entrada, ela vai ser alta, tá? Bom, agora, da garganta até a saída, o que que vai acontecer com a velocidade? Como é que vai ficar a velocidade na saída? Ela vai ser maior ou menor do que a velocidade na garganta? Vai ser menor por, por conservação de massa, tá? Que a área vai aumentar. Da garganta para a saída, a área vai aumentar. Se a área vai aumentar, a velocidade vai diminuir. Por quê? Conservação de massa, pessoal. Conservação de massa. O fluxo de massa na garganta é igual ao fluxo de massa na saída. Portanto, se a área aumenta, a velocidade tem que diminuir. E se a velocidade diminui, o que acontece com a pressão? Aumenta. Por diminuir. Tá? Ou seja, na parte convergente,
Você tem gradiente de pressão na parte convergência aí do bocal. Você tem gradiente na camada limite, você tem gradiente de pressão, hã? Favorável ou adverso? Você, hã? Nina, poxa vida. Favorável, pô. Você saiu de P0 na pressão na garganta que é baixa, entendeu? Gradiente de pressão favorável. E na parte divergente, gradiente de pressão é favorável ou adverso? Na parte divergente. O gradiente de pressão é favorável ou adverso? Adverso, adverso. Porque a pressão na garganta é baixa. E ela vai aumentar. Porque a velocidade está aumentando. O Bernoulli, a pressão tem que. Não, a velocidade, desculpa, a velocidade está diminuindo, né? Se a velocidade na saída é menor que a velocidade na garganta. Então a pressão está aumentando. Tá? Ou seja, você tem um gradiente de pressão adverso. Então o que pode acontecer? Você vai ter pontos de inflexão, teu perfil de velocidade na camada limite vai ser instável e pode ocorrer separação da camada limite. Pode ocorrer a separação da camada limite, tá? E ocorre, né? Da, dependendo do ângulo de divergência da parte divergente, pode ou não ocorrer, tá? A separação da camada limite. Tá? Se for um ângulo muito divergente, você vai ter a separação da camada limite, porque você vai ter ponto de inflexão, né? Onde a tensão cisalhante é igual a zero na parede, você tem um ponto de separação. Aqui você vai ter o ponto de separação. Depois daqui, ó, o escoamento está sendo freado. O escoamento está indo, você tem um gradiente de pressão adversa tentando frear o escoamento. Tá? Chega ali onde a tensão cisalhante na parede é igual a zero, o escoamento descola. Ele não consegue vencer o gradiente de pressão adversa e depois descolou, começa a ter formação de vórtice ali. Tá? Tá claro isso aí, pessoal? Entenderam no cilindro? O cilindro é a mesma coisa. Onde você tem gradiente de pressão favorável, no segundo quadrante, você não tem descolamento da camada limite. No primeiro quadrante, você tem gradiente de pressão adverso. Você vai ter ponto de inflexão, tá? Que vai favorecer o descolamento da camada limite, tá? Em geral, separa, né? O descolamento em cilindro. Só não separa para reinos muito baixinhos. Entre 0 e 5, não tem separação da camada limite. Mas acima de 5, você vai ter sempre descolamento da camada limite. Um cilindro, tá? Ou seja, no primeiro quadrante você vai ter gradiente de pressão adverso, ponto de inflexão, separação da camada limite. Tá? No caso do cilindro, né? No caso do cilindro. Pessoal, a teoria potencial, você não tem viscosidade. A gente assume que a gente despreza efeitos viscosos, né? A viscosidade, e a gente assume que o escoamento é irrotacional. Tá? Então, não tem separação da camada limite. Por quê? O que acontece? O que acontece na prática é o seguinte, você tem separação. Por quê? Porque a viscosidade ela vai dissipando a energia cinética. Então, quando a partícula sai do ponto de estagnação, do ponto de mínima pressão, tá? Ela não consegue adquirir energia cinética suficiente para vencer o gradiente de pressão adversa, por causa da viscosidade. A viscosidade está freando, está dissipando a energia. Tá? Tá certo? Já na teoria potencial, não. Na teoria potencial, você não tem efeito viscoso. Então, o escoamento ele consegue adquirir suficiente energia cinética lá no topo, de modo que o escoamento consegue vencer o gradiente de pressão adversa, primeiro quadrante. Entendeu? Por isso que a teoria potencial você não tem descolamento da camada de medida, você não tem viscosidade. Mas quando você tem viscosidade, você tem dissipação de energia. Energia cinética dissipada.
Tá? E aí o escoamento não consegue vencer o gradiente de pressão adverso no primeiro e no quarto quadrante. Tá? Agora, nós temos aqui duas situações. Tá? Uma camada limite laminar, a grosso modo, né? A camada limite laminar, a separação ocorre a 82 graus a partir do bode ataque, tá? A 82 graus, na camada limite laminar. E na camada limite turbulenta, a separação ocorre aproximadamente, a grosso modo, em torno de 120 graus, tá? Por que que isso acontece? Por que que será que isso acontece? Lembra que o perfil de velocidade do escoamento turbulento, a camada limite turbulenta, ele é mais achatado. Ele é mais achatado e ele vai para zero bem próximo da parede, se lembra? Tá? Então, comparando aqui, ó, veja que se você pegar um ponto aqui, ó, vamos considerar o caso da placa plana, né? Para y sobre delta em torno de 0,2, para a placa plana, para a placa plana, a velocidade aqui vai ser em torno de quase 0,8 na camada limite turbulenta, tá? Agora, se você pegar no perfil de velocidade laminar, para y sobre delta aproximadamente igual a 0,2, né? Para a placa plana, olha só, placa plana, cadê a placa plana? Tá, é aqui. Mais ou menos por aqui, ó. Aqui, ó. Quanto é que vale a velocidade? Menor que 0,4, tá? Ou seja, a camada limite turbulenta, ela é mais energizada próxima à parede que a camada limite laminar. Por causa do perfil de velocidade. Entendeu? Entendeu? Ficou claro isso aí? E, portanto, a camada limite turbulenta, ela consegue vencer um pouco mais o gradiente de pressão adverso do primeiro quadrante, tá? Então é por isso que a separação na camada limite turbulenta ocorre em torno de 120 graus, ó. Tendo uma região descolada menor, ó. Menor a região descolada, tá vendo? Olha a região descolada aqui da camada limite turbulenta. Olha a região descolada da camada limite laminar. E a tendência é que a pressão média na região descolada seja aproximadamente igual à pressão no ponto de separação. Então veja que a camada limite laminar, ela separou numa região onde a pressão é baixa. Logo, a região separada, além de ser maior, ela vai ter menor pressão do que no caso turbulento, onde a separação ocorre num ponto onde a pressão é um pouquinho maior. Tá? Então, na camada limite turbulenta, além da região separada ser pequena, a pressão aqui atrás é maior do que no caso laminar. O resultado disso, pessoal, é que o arrasto de pressão viscosa na camada limite turbulenta é menor do que o arrasto de pressão na camada limite laminar. Entendeu? Olha aqui, essa figurinha aqui ilustra bem aqui a situação, tá? Essa linha tracejada aqui é a distribuição de pressão do coeficiente de pressão segundo a teoria potencial, tá? Segundo a teoria potencial, você não tem descolamento da camada limite. A distribuição de pressão é simétrica em relação ao eixo Y. Tá legal? Tá certo? Agora, na camada limite laminar, a separação ocorre a 82 graus, aproximadamente a 82 graus a partir do bode de ataque. Então veja bem que a separação, ó, ele não consegue uma região de baixa pressão, né, mas a separação ocorre aqui, ó, logo em seguida. Logo depois do ponto de mínima pressão, tá? Logo depois do ponto de mínima pressão, aí você tem um gradiente de pressão adverso aqui, ó, a pressão está aumentando, pumba, ele separa, tá? E a pressão na região separada tende a ser igual à pressão do ponto de separação. Já na camada limite turbulenta,
a separação ocorre para um ângulo em torno de 120 graus, é mais ou menos por aqui, ó. Então a camada limite turbulenta, veja que ela consegue uma pressão bem mais baixa, né? Bem mais baixa. Você vai ter um gradiente, essa região toda aqui de gradiente de pressão adverso, né? E a separação vai ocorrer em torno de 120 graus. E a pressão na região separada vai ser maior do que a pressão no caso laminar. O resultado disso, o arrasto viscosa na camada do cilindro, né? Na camada limite turbulenta, né? Vai ser menor que o arrasto de pressão viscosa no caso laminar. Tá? E, obviamente, você vê que a separação da camada limite é um efeito viscoso, tem tudo a ver com a viscosidade, tá? Na teoria potencial, que é essa linha tracejando aqui, você não tem viscosidade, né? Quer dizer, o escoamento ele vai até o ponto de máxima, mínima pressão, tá? E depois ele consegue vencer o gradiente de pressão adverso, porque ele tem bastante energia cinética, né? E o perfil de atribuição de pressão é simétrico. Ou seja, quanto vale o arrasto na teoria potencial? O arrasto de pressão viscosa, quanto é que vale? Zero. Zero. Teoria potencial, o arrasto é zero. Tá? Por quê? Porque a distribuição de pressão na frente é igual à distribuição de pressão atrás. Logo, o arrasto, zero, segundo a teoria potencial. Tá? Então, o arrasto é um resultado, um efeito viscoso. Tá? É um resultado da separação da camada limite. Certo? Aqui você tem o efeito número de Reynolds, né? Para o descolamento da camada limite ao redor de um cilindro. Para número de Reynolds entre 4 e 40, você tem a separação da camada limite e a formação de dois vórtices aqui grudadinhos no borde de fuga do cilindro, tá? Isso para Reynolds entre 4 e 40 aproximadamente, né? Isso aí é valores aproximados. Para número de Reynolds maior do que 40, você tem emissão de vórtices, tá? Ou seja, tá vendo esses dois vórtices aqui atrás? À medida que você vai aumentando o número de Reynolds, eles vão aumentando de tamanho. Tá? Quando você vai de 4 para 40, esses vórtices eles vão aumentando de tamanho, eles vão aumentando de tamanho e eles começam a oscilar, se tornam instáveis, e aí, pumba, se desprende. E aí eles começam a emitir, ciclicamente, né? Uma emissão cíclica de vórtices, né? Conforme isso que vocês estão vendo aqui. Tá legal? Isso aqui é o famoso Karman Vortex Street, tá? Ou trilha de vórtices de Karman, tá? Você tem uma emissão de vórtice em cima, depois embaixo, depois em cima. É uma emissão cíclica de vórtice, tá? Que vai dar origem a uma distribuição assimétrica na superfície do cilindro, que vai, como resultado, você vai ter uma sustentação oscilatória. Isso aqui dá origem à vibração induzida por vórtice, tá? Porque por causa dessa emissão cíclica de vórtice, você vai ter uma distribuição de pressão assimétrica, né? Também oscilatório, que vai fazer com que o cilindro comece a vibrar. E é isso que vocês estão fazendo no projetinho de vocês, tá? O que causa a vibração, tá? É justamente a emissão de vórtice, tá? Uma pequena animaçãozinha, tá? Então, se você tem um riser, por exemplo, você vai ter vibração induzida por vórtice, tá? Por causa dessa emissão de vórtices aí, tá? Isso aqui é uma simulaçãozinha feita utilizando o nosso pacote, tá? Para Reynolds 200, ó. Tá vendo que o vórtice ele cresceu, né? Para 200. Ele não sustenta, ele se torna instável e começa a ocorrer a emissão cíclica de vórtices, tá vendo? Esse é o chamado modo 2S. Você tem um símbolo em cima, depois um símbolo embaixo, tá? Aqui é a mesma coisa também. Aqui é lá a pressão
Aqui você tem a vorticidade, tá? Vorticidade azul, segundo a regrinha da mão direita, você tem um vórtice girando no sentido horário. Viscosidade vermelha, viscosidade, vorticidade vermelha, segundo a regrinha da mão direita, você tem os vórtices girando no sentido anti-horário, tá? Isso aqui é uma simulação feita aqui no cluster, não sei nem se está funcionando esse cluster aí, tá? É uma simulação tridimensional, né? Uma esteira, para número de reinos mil, para número de reinos mil, toda esteira é turbulenta. Então você está vendo aí uma esteira turbulenta, tridimensional, irregular, tá? Você está visualizando as estruturas da turbulência. Você tem vórtices paralelos ao cilindro e você tem vórtices alinhados com o escoamento, tá? E, obviamente, você tem uma esteira turbilionar tridimensional. Aqui é uma característica da turbulência, tá? Aqui você tem a mesma coisa, só que o cilindro está livre para vibrar. Eu espero que eu consiga animar isso aqui. Vamos lá. Ah, vou conseguir, quer ver? Agora vai. Agora vai. Ah, meu Deus do céu. Vamos lá. Ah, vamos lá. Ih, não foi. Poxa, tão legal essa animação. Descartar. Vamos lá. Vamos ver se agora ele toma jeito aqui. Como é que eu faço para animar isso aqui? Oh, meu Deus do céu. Vou botar no slide anterior e vou transitar para o seguinte. Vamos ver se ele vai. Não foi, tá? Mas é mais ou menos a mesma coisa, né? Você tem uma esteira turbilionar, né? Totalmente turbulenta, tridimensional, tá? Você consegue visualizar as estruturas da turbulência e o cilindro vibrando, né? Ia ser interessante vocês verem isso aí, tá? E foi uma simulação feita aqui no cluster aqui do departamento, tá? Mas, infelizmente, não sei por quê. Bom, então só para relembrar vocês aqui, ó, para número de reinos menor que 5, aproximadamente 5, você não tem separação da camada limite, né? Tá legal? Embora você tenha gradiente de pressão adverso, tá? Mas você não tem separação da camada limite, tá? Para número de reinos entre 5 e 40, a camada limite separa e você tem dois vórtices aqui, grudadinhos aqui no bordo de fuga. Para número de reinos de 40 até 150, você tem emissão de vórtices, uma emissão cíclica de vórtices, tá? E todo o escoamento é laminar. Tanto a esteira como a camada limite sobre a superfície do corpo, todo o escoamento é laminar, tá? Para número de reinos entre 150 e 300, tá? Começa a ocorrer a transição da camada limite na esteira, tá? De 150 até 300. Quando chega em 300, toda a esteira é turbulenta, tá? Então, entre 150 e 300, algum lugar, o seguinte está aqui, algum lugar na esteira começa a ocorrer a transição da camada limite. À medida que você vai aumentando o número de reinos, a transição vai se aproximando do corpo, em torno de 300, toda a esteira é turbulenta, mas a camada limite é laminar, tá? Exatamente, entre 300 até 3 vezes 10 a quinta. Entre 300 até 3 vezes 10 a quinta, toda a esteira turbulenta, mas a camada limite é laminar. Acima de 3 vezes 10 a quinta, a camada limite transita.
Então, não somente a esteira vai ser turbulenta, mas a camada limite vai ser turbulenta também. Tá? E aí, olha só que interessante que acontece. Olha aqui, ó. Isso aqui é o arrasto. No eixo Y, você tem um arrasto, tá? E aqui no eixo X você tem o número de Reynolds, né? Essa linha aqui é o coeficiente de arrasto de um cilindro, tá? Um cilindro de comprimento infinito, bidimensional. Tá legal? Bidimensional. Olha só o que que acontece. Aqui é laminar, tá vendo? Laminar, 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 laminar. Em torno de Reynolds 300 começa a ocorrer a transição na esteira, tá? E aí, o que é que acontece? À medida que o número de Reynolds vai aumentando, essa transição ela vai se aproximando do corpo, né? E isso acontece, isso vai até Reynolds da ordem de 3 vezes 10 a quinta, 3 vezes 10 a quinta, tá? E aí ocorre a transição da camada limite. A camada limite transita, tá? E aí o que que acontece? O arrasto diminui, ó, o arrasto diminui. Quando ocorre a transição da camada limite sobre o corpo, né, o arrasto diminui. Alguém sabe dizer por quê? Não entendi. O arrasto diminui. Alguém sabe explicar? Lembra que eu falei que a camada limite turbulenta ela é mais energizada, próxima à parede, entendeu? E, portanto, ela consegue penetrar um pouquinho mais o gradiente de pressão adversa do que a camada limite laminar. Então, a região de colada é menor. E a separação ocorre num ponto de maior pressão. Então, duas coisas. Na camada limite turbulenta, a região de colada é menor, e a pressão na região de colada é igual à pressão no ponto de separação, que é maior do que no caso laminar. Portanto, que o arrasto cai. Isso aqui causa a redução do arrasto. Tá? Isso é chamado Reynolds crítico, tá? Quando ocorre a transição da camada limite do laminar para a turbulenta. Ocorre uma diminuição do coeficiente de arrasto. Beleza, pessoal? Vocês têm que saber isso aí. Pô. Isso aqui é uma visualização do escoamento sobre uma esfera. A primeira, você tem camada limite laminar, e na segunda, você tem camada limite turbulenta. Tá? Então veja que a camada limite turbulenta, ela consegue penetrar um pouquinho mais o gradiente de pressão adversa, diminuindo a região separada. Estão observando isso? Tá? A região separada é menor do que no caso laminar. E aí, se você observar o coeficiente de arrasto, tá? Aqui nesse ponto aqui ocorre a transição. Olha a diminuição do arrasto que ocorre aqui no Reynolds crítico, tá? É nesse ponto aqui que ocorre a transição da camada limite, tá? Diminuindo a região separada, tá? Reduzindo o coeficiente de arrasto. Aqui você tem uma asinha, né? Uma asa, né? Algumas definições aqui. O que a gente chama de corda é a distância entre o bordo de ataque e o bordo de fuga, tá? Essa distância aqui a gente chama de corda. O T é a espessura máxima do aerofólio, tá? A espessura máxima. O alfa é o ângulo entre o vetor velocidade e a linha da corda, tá? O ângulo de ataque é o ângulo entre o vetor velocidade e a linha da corda, no caso de um perfil, tá? O B é envergadura, tá? Esse comprimento aqui, ó, é envergadura, o B, daqui até aqui, é envergadura. O coeficiente de sustentação, por definição, é perpendicular ao vetor velocidade, tá? E o coeficiente de arrasto é alinhado com o vetor velocidade.
Por definição também, coeficiente de arrasto é a força de sustentação adimensionalizada por meio de ρV2, onde meio de ρV2 é a pressão dinâmica e AP é a área de referência. Aqui no caso de uma asa reta, a área de referência, né, a área projetada vai ser igual a corda vezes a envergadura, tá? Então, o coeficiente de arrasto é a força de arrasto adimensionalizada por meio de ρV2 vezes a área de referência, né, que é a área projetada da asa. E o coeficiente de arrasto, CD, vai ser a força de arrasto adimensionalizada por meio de ρV2 vezes a área de referência. A área projetada da asa, que no caso de uma asa retangular, é simplesmente a corda vezes a envergadura. Tá? Aqui você tem um perfil de colado, né? É um resultado experimental obtido com túnel de vento, né? Você tem um gerador de fumaça, essas linhas aí são geradas por fumaça, tá? E aí você consegue observar a separação da camada limite orofórica, tá? Aqui isso aí foi uma simulação que nós fizemos aí, perfil NACA 0012, plano de ataque 20 graus, tá? Olha a camada limite separada. Vamos ver se a gente consegue animar isso aqui. Esse ano de ataque 5 graus, tá? Você sempre vai ter uma separaçãozinha da camada limite, tá? Mas aqui é pequenininha. Aí a camada limite se desenvolvendo, né? O que eu quero que vocês observem aqui é que existe um vórtice de partida em vermelho. Vê se vocês conseguem enxergar. Tá vendo aqui, ó? É um vórtice. Vórtice de partida, tá? Bom, agora para 26 graus, hein? 26 graus de ângulo de ataque. Olha o que vai acontecer. Separa. Separação da camada limite, tá vendo? Vorticidade. Vorticidade. Hã? Não entendi. Tá? Em geral, você tem. Embaixo você tem pressão alta e em cima pressão baixa. Tá? Que nesse caso aqui. Tá? Um caso bem comportado. E você tem uma sustentação. A asa gera uma sustentação. Quando você tem a separação da camada limite, a pressão de cima ela aumenta. Entendeu? Ela aumenta. Com a camada limite colada, você tem pressão baixa em cima, pressão alta embaixo. Quando ela descola, ela não fica tão baixa em cima. Ela aumenta. E aí perde a sustentação. E o avião cai. Isso aqui a gente chama de stall. Tá? Hã? Não, não é efeito da turbulência. Não. Não. Ou seja, para ângulo de ataque pequeno, eu tenho pressão alta embaixo, pressão baixa em cima. Né? O P no I, né? Você consegue chegar aí. Se você aumentar muito o ângulo de ataque, tá? A camada limite ela separa. Aí a pressão aqui aumenta. Aí o avião perde sustentação. Cara, então o ângulo máximo de ataque, então 16, 17, 100
superfícies de hipersustentação, tá? Que a gente vai, mais adiante, eu vou falar sobre isso com vocês, tá? Mas o aerofólio sem flap, sem nada, tá? Ele deve estourar em torno de, dependendo da espessura, né? Mas, por exemplo, o NACA 0012, ele estoura em torno de 16 graus, 17 graus, tá? Aí a sustentação cai. Esse estolo, ele acontece por causa da separação da camada limite, que é esse caso aqui, ó. Gostaram do fundo musical? Olha aqui. Isso aqui é para o perfil NACA 009, 009, tá? É um perfil mais fino, ele estoura um pouquinho, um ângulo de ataque menor, tá? Então aqui, ó, veja que aqui, ó, dessa parte linear aqui é zero, né? Aqui é o eixo de X, que é o ângulo de ataque, e o eixo Y é a sustentação, tá? Então a sustentação ela vai aumentando, ó, aumenta linearmente com o ângulo de ataque, né? Mas chega no ponto que a camada limite separa, olha o que acontece com a sustentação, cai. E o avião cai, ele afunda, tá? Então, se você tiver altura suficiente, né, quando ele escolar, o nariz vai descer e vai mergulhar, tá? Ele consegue recuperar, se você tiver bastante altura. Mas se você estiver próximo ao sol, tchau, tchau, tá? Veja que o CL máximo aqui, ó, temos o CL máximo aqui o CL máximo, aumenta com o número de Reynolds, tá vendo? Por quê? À medida que você vai aumentando o número de Reynolds, a camada limite turbulenta ela vai caminhando do bode de ponta fraca, entendeu? Então, Reynolds então, de camada limite turbulenta maior, entendeu? E por isso que consegue vencer com mais facilidade gradiente de pressão adverso, né? Não tanto, né? Mas você tem um pequeno aumento ali do CL máximo, tá? Ah, e o arrasto? O que acontece com o arrasto à medida que você aumenta o coeficiente de arrasto, pelo menos? Aqui você tem o ângulo de ataque e aqui você tem o coeficiente de arrasto, tá? Então, para um dado ângulo de ataque, veja que o arrasto diminui com o aumento do número de Reynolds, tá? O arrasto diminui. Mas aí é o seguinte, aí, como o aerofólio ele é fininho, tá? Quem predomina é o arrasto friccional. O descolamento é pequenininho, para pequenos ângulos de ataque, né? O descolamento é pequenininho, então o arrasto friccional é maior do que o arrasto de pressão, tá? Corpos esbeltos. No caso do segundo é o contrário. Se tem uma grande região descolada, o arrasto de pressão vai ser maior do que o arrasto friccional. Mas no perfil, né? Pequeno ângulo de ataque, perfil esbelto, que domina é o friccional. E quando você aumenta o número de reis, no caso da placa plana, você vê, né? O coeficiente de arrasto diminui, né? Está diminuindo ali, tá? Na verdade, o aerofólio está se comportando como uma placa plana, tá? Para pequenos ângulos de ataque. No caso aqui do NACA 009, praticamente uma placa plana, tá? Praticamente. E, obviamente, à medida que você vai aumentando o ângulo de ataque, o arrasto aumenta. Por quê? Porque você está aumentando a camada limite, a região separada vai aumentando. À medida que você vai aumentando o ângulo de ataque, a região separada no dorso começa a aumentar, tá aumentando, aumentando o arrasto de pressão viscosa, né? Aumentando o arrasto de pressão.
This streamline pattern closely coincides with the Você não está predictions of escutando, não, potential né? theory. As early as 1904, É, Prandtl não dá para recognized escutar. that this theory could predict pressure distributions when the Deixa eu tentar pegar aqui o. Eu vou disponibilizar esse vídeo para vocês, tá? E depois vocês veem. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. É, tá muito baixinho o volume. Vídeos. Camada limite, onda, ressalto hidráulico, camada limite. Camada limite, Vanderlei Control, é esse aqui. Vamos ver se a gente consegue aumentar o volume, né? Deveria sair ali. Eu não sei por que que não sai. This streamline pattern closely Não está saindo coincides with the som, né? predictions of potential theory. Deveria sair ali. As early as 1904, Então, Prandtl pessoal, recognized that por this favor, theory assistam could esse vídeo. predict pressure Tá? Não adianta distribution nada. when the viscous boundary layer Bom, dá para expands ver, né? Olha and does só. not separate. Tá vendo ali, ó? No Você tem matter um how thin NACA the boundary layer may 0012 da be, vida however, aí. it has important effects. Olha a camada Heat limite. À friction medida drag que is an você vai example. aumentando o ângulo de ataque, né? In the laminar boundary layer, fluid Vai mixing ocorrendo a and transição viscous da heat camada limite friction lá no balde de low. fuga, tá vendo? But laminar layers are frequently unstable Inicialmente a laminar, and aí result ela in está se turbulent tornando flows, turbulenta, tá vendo? which involve much more rapid mixing, producing higher Por heat quê? friction drag. Porque você tem gradiente de pressão diverso, ponto de inflexão, que favorece a transição da camada limite. Tá? Ah, tá vendo? Another example of the Turbulenta, importance camada of the limite boundary turbulenta. layer is its ability to totally disrupt the main flow. The retarding and eventual E à reversal medida of que the você vai flow next to the aumentando surface of this o wing ângulo de in a region ataque, of adverse pressure gradient a transição vai causes the andando para entire frente. flow to Tá? separate. Chega o ponto que separa, né? O ângulo de ataque é muito alto. The presence of the boundary layer produces many design problems. To help overcome É some uma of pena que não these, esteja saindo methods ali. have been developed for controlling the boundary layer for the fields of aeronautics, for ships, submarines, for fluid machinery, Pessoal, and for propulsion. recomendo fortemente que vocês vejam esse vídeo aí, tá? Não vou ficar muito tempo aqui, não. Mas é interessante ver, tá? Porque não tá saindo som, não adianta nada. Vamos fazer um exercício? Exercício que pode cair na prova, tá? Então, ar a 20 graus Celsius e uma atmosfera escoa a 20 metros por segundo em torno da placa na figura abaixo. Um tubo de pitô colocado a 2 milímetros da parede, é a altura dele, tá vendo? A altura dele é de 2 milímetros, é isso aqui, ó, essa alturazinha aqui, 2 milímetros, do tubo de pitô, tá? Apresenta uma leitura manométrica de 16. Você tem um manômetro aqui, tá vendo? Aqui você tem pressão atmosférica, né? A pressão aqui, que pressão que ele está medindo aqui na entrada do tubo de Pitot? Ele está medindo a pressão total, né? A pressão total vai ser igual à pressão estática mais a pressão dinâmica, meio de U ao quadrado, tá? Ou seja, como você está numa placa plana, quanto vale a pressão aqui dentro da camada limite? Também vai ser igual à pressão atmosférica. Ou seja, a pressão vai ser igual à pressão atmosférica, então você não tem gradiente de pressão na placa plana, tá? E isso aqui é um tubo aberto, tá? É um tubo aberto. E a pressão aqui vai ser também atmosférica, tá? Então,
apresenta uma leitura manométrica 16 milímetros. Essa altura, essa alturazinha aqui, a diferença de altura entre as duas colunas vai ser de 16 milímetros. Tá? De óleo vermelho Meridian, de densidade 0,827. Use essa informação para determinar a posição X, essa distância aqui, ó, do tubo de Pitot ajusante, né? Considere o escoamento laminar, tá? Então, como é que a gente resolve isso aí? Use essa informação para determinar a posição X do tubo de Pitot ajusante. Considere o escoamento laminar, tá? Ou seja, vimos que a temperatura é de 20 graus Celsius, pressão atmosférica, a velocidade de escoamento fora da camada limite é 20 metros por segundo, a altura do tubo de Pitot é de 2 milímetros, a leitura manométrica é 16 milímetros e a densidade desse óleo vermelho Meridian é de 0,827. Ele quer que você calcule o valor de X, tá? Como é que a gente resolve isso? Bom, pessoal, olha aqui. A pressão, a pressão total, né? A pressão total é o que você mede aqui, tá bom? E vamos desprezar a massa específica do ar, tá? Em relação à massa específica do óleo. Então a pressão nesse ponto aqui, ó, também vai ser a pressão total, tá certo? Também vai ser a pressão total. Ou seja, a pressão aqui nesse ponto também será a pressão total, né? Não é isso? Que são vasos comunicantes, tá? Então a pressão aqui nesse ponto aqui vai ser a pressão aqui nesse ponto aqui também, tá? Ou seja, quanto é que vale essa pressão total? Quanto vale essa pressão total? De acordo com essa coluna aqui. Quanto vale a pressão total? A pressão total vai ser igual à pressão atmosférica, né, no caso, mais meio de ρ do líquido GH, tá? E daqui do tubo de Pitot, né, nós temos que a pressão aqui, a pressão total, né, vai ser igual a pressão atmosférica, a pressão estática, né, mais meio de ρ do ar vezes a velocidade ao quadrado, tá? Eu não estou aplicando Bernoulli dentro da camada limite. Eu estou usando aqui a definição de pressão total, que é o que o tubo de Pitot mede. O tubo de Pitot mede pressão total. Isso aqui é a definição de pressão total. Eu não estou aplicando Bernoulli dentro da camada limite. Não aplique Bernoulli dentro da camada limite, hein? Você não pode. Bernoulli é só para escoamento não viscoso e rotacional, tá? Dentro da camada limite você tem viscosidade e tem rotacional, então você não pode, tá? Eu estou usando a definição de pressão total, que é a pressão estática mais a pressão dinâmica, tá? Então, como a pressão nesse ponto aqui vai ser igual à pressão nesse ponto, que vai ser a pressão total, então a gente pode igualar as duas equações, tá? A gente pode passar esse cara aqui para a esquerda, esse cara aqui para a esquerda também. Então, pressão total menos a pressão atmosférica vai ser igual a ρ do líquido, GH, e a pressão total menos a pressão atmosférica vai ser igual a meio de ρ do ar, U ao quadrado. Tá? Igualando as duas equações, meio de ρ do ar, U ao quadrado, que é a velocidade do escoamento dentro da camada limite, nessa altura de 2 milímetros, vai ser igual a ρ do líquido, GH. Então, a gente pode resolver essa equação para U, ou seja, U vai ser igual a raiz quadrada de ρ, duas vezes ρ do líquido, GH, dividido por ρ do ar. Tá? A definição de densidade. Como é que é definida a densidade? Qual é a definição de densidade? Densidade do óleo em relação à água. Então vai ficar o ρ do óleo dividido pelo ρ da água. Ou seja,
o rho do óleo vai ser igual a D vezes o rho da água, tá? Então, no lugar aqui do rho do líquido, o rho do líquido vai ser a densidade do líquido vezes o rho da água, tá vendo? Substituindo valores, né? Então, raiz quadrada de 2 vezes o rho da água, 998, vezes a densidade do óleo, né, que é 0,827, vezes a aceleração da gravidade, 9,81, vezes a altura manométrica, 0,016, dividido pelo rho do ar a 20 graus Celsius a uma atmosfera, que vai ser igual a 1,2, tá? E aí, o U vai ser igual a 14,7, 14,7, tá? Portanto, o U dividido por U do free stream, né, do escoamento livre, vai ser igual a 14,7 dividido por 20, isso aqui vai dar 0,735. Veja que eu quero determinar a altura do tubo de pitot dentro de uma camada laminar, dentro de uma camada limite laminar. A quem que eu tenho que recorrer? Solução de Blasio. Solução de Blasio, tá? Eu não sei se eu coloquei a tabelinha da equação da solução de Blasio, mas entrando na tabela da solução de Blasio, para U sobre U grande igual a 0,735, você vai chegar à conclusão que o eta vai ser igual a 2,4. Mas naquela tabelinha da solução de Blasio, lembra? Tá? Então você entra com U sobre U maiúsculo igual a 0,735 e você vai ter um eta 2,4. E o eta é y vezes raiz quadrada de U sobre nx. Tá? Quem a gente quer calcular, na verdade, quem a gente quer calcular é o x, né? Não é o y. Tá? Porque o y a gente tem. O y vai ser isso aqui, ó. O y é igual a 2 vezes 10 a menos 3 metros. Tá? Oi? É o hzão, né? Exatamente. Beleza. Então, resolvendo isso aqui com x, que é o que realmente a gente quer calcular, tá? O x vai ser igual a y sobre 2,4 ao quadrado vezes u sobre n, o maiúsculo sobre n, tá? O y vale 0,002 dividido por 2,4 ao quadrado vezes 20, que é a velocidade do free stream, né? Dividido por n, né? O n do ar, né? Que é 1,5 vezes 10 a menos 5, portanto, x vai ser igual a 0,923, tá? Alguma dúvida no exercício, pessoal? Alguma dúvida na aula de hoje? Bom, eu vou encerrar a gravação, tá? Eu quero resolver esse exercício, senão eu não vou deixar, porque senão a gravação vai ficar muito extensa, tá? Então, vamos encerrar aqui a nossa transmissão. Agradeço a participação de todos, participarem da nossa aula, da nossa transmissão. Todos estão convidados para a próxima aula, que será na sexta-feira, tá? Sexta-feira será a nossa próxima aula. Muito obrigado, pessoal, por participar. Tchau, tchau.